bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu vou falar sobre os termos essenciais da oração. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Quando falamos em termos essenciais da oração, estamos falando em análise sintática, porque esse assunto refere-se ao modo como uma palavra se relaciona no seu contexto, na frase, na oração ou no período. Existem dois termos essenciais da oração: o sujeito e o predicado. Eu vou começar falando sobre o sujeito e já quero desmistificar uma ideia que nós aprendemos de forma equivocada. Muitos de nós aprendemos que o sujeito é aquele termo que pratica a ação verbal. E isso é uma verdade, mas somente em parte. Porque também há casos em que o sujeito recebe a ação verbal. E também há casos em que o verbo da oração não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. E nesse caso, o sujeito nem pratica e nem recebe a ação verbal. O fato é que em todos os casos, o verbo sempre precisará concordar com o sujeito. Vamos ver alguns exemplos. O aluno leu o livro. Observe, quem leu o livro? O aluno. Então, o aluno é o sujeito. Leu o livro é o predicado. Porque tudo que não é sujeito é predicado. Lembrando que o verbo sempre estará dentro do predicado. Agora, para comprovar que o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito, vamos colocar o sujeito no plural. Os alunos leram o livro. Observe que aqui o verbo ele precisou ir para o plural para concordar com o sujeito. Os alunos, sujeito, leram o livro, predicado. Então, a dica para você descobrir quem é o sujeito é você olhar primeiro para o verbo e verificar com quem que o verbo está concordando. Porque o verbo sempre irá concordar com o sujeito, mas sempre estará dentro do predicado. Nesses dois exemplos, o sujeito praticou a ação do verbo. Agora veja esse outro exemplo. O livro foi lido pelos alunos. Aqui, quando nós olhamos para o verbo ou a locução verbal, nós vemos que a ação verbal não foi praticada pelo sujeito. Não foi o livro quem leu. Quem leu foram os alunos. De modo que aqui eu comprovo para vocês que o sujeito nem sempre irá praticar a ação verbal. Nesse exemplo, o sujeito, ele recebe a ação verbal. E como que nós sabemos disso? Vamos olhar primeiro para a locução verbal. Foi lido. Está no singular. Sabemos que o verbo precisa concordar com o sujeito. Quem é o sujeito? O livro, que está no singular. Então aqui, o livro é o sujeito. Foi lido pelos alunos é o predicado. Lembrando que tudo que não é sujeito é predicado. Mais um exemplo. A aluna está animada. Quem está animada? A aluna. Então, a aluna é o sujeito.
Tudo que não é sujeito é predicado. Então, está animada é predicado. Agora, nós percebemos que aqui, esse verbo está, ele não é um verbo que indica ação, é um verbo de ligação. Nesse caso, o sujeito, ele nem pratica e nem recebe ação nenhuma, já que o verbo não é de ação, é um verbo de ligação. Se você quiser saber mais sobre os verbos de ligação, eu já tenho aula aqui no canal. Agora que vocês entenderam como funciona essa relação sintática entre os elementos essenciais, sujeito e predicado, eu vou trazer alguns exemplos práticos que costumam aparecer com frequência nas provas de concursos públicos. Fizemos uma brincadeira na piscina. Aqui você olha e fala, cadê o sujeito? Veja, como eu disse para vocês, o primeiro passo é olhar para o verbo. Fizemos. Quando eu digo fizemos uma brincadeira, está implícito o pronome nós, porque o próprio verbo, ele indica que a pessoa do verbo é a primeira pessoa do plural, nós, de modo que o sujeito está escondido no verbo. Por isso nós dizemos que esse é um sujeito oculto ou elíptico, que é a mesma coisa que escondido. Se o sujeito é nós e está escondido, o resto é tudo predicado. Então, fizemos uma brincadeira na piscina, é o predicado. E quem é o sujeito? É o sujeito oculto, nós. Nevou a madrugada toda. E aí? Quem nevou? Você olha para essa oração e fala, cadê o sujeito? Aqui, esse verbo nevou, ele indica um fenômeno da natureza. Nós chamamos esse verbo de impessoal, de modo que nessa oração não existe sujeito. Por isso nós o chamamos de sujeito inexistente. E dessa forma, tudo é predicado. Nevou a madrugada toda, predicado. E o sujeito é inexistente. Precisa-se de professor de português. Quem precisa? Aqui nessa oração nós não conseguimos identificar quem é o sujeito da oração. Quem precisa? Então nós chamamos de sujeito indeterminado. Se nós não determinamos quem é o sujeito, então tudo é predicado. Precisa-se de professor de português, predicado. Sujeito indeterminado. O mesmo acontece em falaram mal de você. Quem falou? Nós não conseguimos identificar novamente quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. Então tudo é predicado. Falaram mal de você? Predicado. Sujeito indeterminado. Agora, eu acredito que vocês já consigam identificar em todos os casos quem é o sujeito e quem é o predicado em uma oração. Lembrando que nós temos 5 tipos de sujeito. E sobre isso eu já tenho aula aqui no canal. Nesse vídeo eu explico tudinho para vocês sobre esses 5 tipos de sujeito. E temos também 3 tipos de predicado. E sobre isso eu também já tenho aula aqui no canal. Corre lá depois e complemente os seus estudos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se ficou com dúvidas, comente aí. Comente se você gostou, comente se você aprendeu e deixe sugestões para os próximos vídeos.
Um abraço da professora Vilma Mendes, sucesso para você e até a próxima aula!